Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Iguaçu. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Exercícios esses elaborados pela própria banca Instituto Consulplan. Eu adaptei para o concurso de Nova Iguaçu, beleza? Em breve estarei disponibilizando para a venda simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, tá? Quando eles estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo, beleza? Bom, então para você ficar por dentro, né, de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Iguaçu. Falando agora sobre licença. Algumas licenças serão concedidas aos funcionários nesse município, como licença por motivo de doença em pessoa da família, né, que vai ser a primeira licença que nós vamos estudar. Como é que funciona essa licença? Ela não terá prejuízo da remuneração do cargo efetivo, né, que é aquele cargo que a pessoa prestou concurso público e tem estabilidade, até 90 dias. Tá? Então, até 90 dias, a pessoa continua recebendo a sua remuneração, podendo ser prorrogada por até 90 dias, ou seja, podendo ser prorrogada por igual período, mais 90, daria aí 180 dias, mediante parecer de junta médica. Então tem que ter uma junta médica oficial que vai julgar e vai atestar que essa pessoa de fato precisa continuar em licença, excedendo estes prazos. Quais prazos? Os de 180 dias. Terá prejuízo de remuneração, ou seja, ficará sem remuneração. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ou companheira. Como é que funciona essa licença? Bom, essa licença ela será concedida para que o funcionário ele acompanhe o seu cônjuge, o seu companheiro que se deslocar para outro ponto do território nacional. Ou ainda, né, que se desloque para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Não fala aqui nesse estatuto o tempo dessa licença, tá? Então aqui não foi informado. Em alguns estatutos diz que tem um período de tantos anos, que o funcionário poderá tirar tantas licenças, né, por tantos anos seguidos ou intercalados. Aqui nesse estatuto não fala, não especifica o tempo que você poderá tirar essa licença por motivo de afastamento do cônjuge, tá? Apenas descreve o que é essa licença. Vamos falar agora da licença para serviço militar, né, que será concedida ao funcionário que for convocado para prestar serviço militar. E aí, concluído o serviço militar, o funcionário tem um prazo de até 30 dias sem remuneração para poder reassumir o seu cargo efetivo. Bom, licença para exercer atividade política. O funcionário ele terá direito a essa licença sem remuneração, ou seja, com prejuízo de remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, está escolhendo, ele está se cadastrando, né, em um partido como candidato, né, a cargo eletivo, está se candidatando a vereador, por exemplo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, esse período que vai desde o momento que ele está ali escolhendo o seu partido até a véspera do dia em que ele de fato, ele faz a sua candidatura, ele faz o registro oficial na Justiça Eleitoral, este período ele tem direito a usufruir com licença para atividade política. E tem mais algumas situações aqui. Se o funcionário que está se candidatando a um cargo eletivo, né, um cargo político, ele exerça ali uma função de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, fiscalização, aquelas funções de confiança, ele será afastado dessas funções de confiança a partir do dia que ele se registrar sua candidatura. E aí até o 15º dia seguinte ao do pleito. Então no primeiro dia a partir do dia que ele se candidatar até o 15º dia seguinte ao do pleito, esse período ele vai ter que se afastar dessas funções aí de direção, chefia, assessoramento. E a partir do registro da candidatura e até o 15º dia seguinte ao da eleição, o funcionário ele fará jus à licença, como se ele estivesse em exercício, como se ele estivesse trabalhando. Então, teve a eleição. Os 15 dias depois da eleição, ele ainda terá direito à licença. Vamos falar agora da licença prêmio por assiduidade. Essa licença, os servidores e servidoras têm direito após cada quinquênio ininterrupto de exercício. O que é quinquênio? Após 5 anos ininterruptos, sem parar de exercício. Aí eles farão jus a 3 meses de licença.
a título de prêmio por assiduidade. Durante esse período, o funcionário ou a funcionária não terá nenhum tipo de prejuízo em sua remuneração. Receberá a remuneração de forma integral. Ah, mas o funcionário ele não quer usufruir da licença-prêmio. Ele tem essa opção. É facultado optar pela conversão da licença em tempo de serviço, que será contado pelo dobro para efeito de aposentadoria. É como se ele estivesse jogando a licença-prêmio dele lá para frente, lá para quando ele for quase se aposentar, porque aí ele se aposenta um pouco antes, entendeu? A mesma coisa acontece com as férias acumuladas. Se você ficar acumulando férias, que em regra não pode, mas se você, por motivo de força maior da administração pública, teve que acumular, e isso for sendo jogado para frente, vai ser contado como em dobro, né, em relação à questão da aposentadoria. Ainda tem mais uma situação: se o funcionário público ou funcionária pública, eles não usufruíram das suas licenças prêmio, o que vai acontecer com elas caso eles faleçam? Em caso de falecimento, essas licenças que não foram utilizadas, elas serão convertidas em pecúnia, em favor dos beneficiários da pensão. Pecúnia é dinheiro, então elas serão convertidas em dinheiro e esse dinheiro será direcionado a nível de pensão para os beneficiários desse funcionário ou dessa funcionária que faleceu. Tem outra coisa, para você conseguir tirar a sua licença-prêmio, você tem que, durante o período aquisitivo, não pode ter sofrido algumas situações, não pode ter sofrido penalidade disciplinar, não pode ter se afastado por algumas razões, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para tratar de interesses particulares, não pode ter sido condenada a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, não pode ter tido um afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. E se você ficar faltando durante esse período, as faltas elas irão retardar a concessão da licença, tá? Então, na proporção de 1 mês para cada falta. Por exemplo, você faltou um dia sem justificar. Essa falta ela vai atrasar você conseguir tirar a sua licença-prêmio. Vai atrasar na proporção de 1 mês para cada falta. Então, você faltou uma vez, você vai atrasar 1 mês. Você iria tirar no próximo mês? Não vai tirar mais, vai ter que jogar para o outro, entende? E a chefia imediata, ela tem que cuidar de não fazer com que muitos funcionários tirem licença-prêmio ao mesmo tempo, tá? Então não pode exceder a 1/3 da lotação da unidade administrativa, não pode ser mais do que 1/3. E a licença, né, para tratar de assuntos de interesses particulares. Essa licença, o nome já está falando, né, não tem uma razão específica, é um interesse particular do servidor e da servidora. Poderá ser concedido ao funcionário estável, né, que tem estabilidade, passou pelo estágio probatório, para ele tratar de assuntos particulares, mas tem um prazo, que é de 2 anos consecutivos sem remuneração. E outra coisa, a licença ela pode ser interrompida a qualquer momento, a pedido do próprio funcionário ou por interesse do serviço, e não pode ser concedida uma nova licença para essa mesma razão de interesse particular antes de decorrido 2 anos do término da anterior. Então, tirou a licença para interesse particular, você tem que esperar mais 2 anos para poder tentar tirar outra. E por fim, nós temos a licença para desempenho de mandato classista, que é assegurado ao funcionário o direito à licença para desempenho de mandato em entidade classista oficialmente reconhecida. E ele terá direito à remuneração integral, não tem prejuízo de remuneração. Então, durante o mandato, né, que ele estiver ocupando ali uma cadeira em relação à questão, alguma entidade classista, ele vai ter direito a essa licença. Então, a licença ela terá duração igual à do mandato. Vamos fazer uma questão do próprio Instituto Consulplan, que eu adaptei para o concurso de Nova Iguaçu. Lembrando que eu já disponibilizei para ver no simulado com questões autorais sobre o Estatuto dos Servidores de Nova Iguaçu, também sobre o Estatuto do Magistério. Tem também questões autorais no formato da Banca Consulplan de português. Tem combos promocionais contendo esses 3 documentos, também tem combo promocional só de legislação municipal. Todos esses links estão presentes na descrição do vídeo, vocês podem acessar por lá. Vamos à leitura da questão. Considerando o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Iguaçu, analise as afirmativas relacionadas às licenças concedidas aos funcionários e assinale a afirmativa correta. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A. O funcionário afastado por motivo de licença para desempenho de mandato classista terá direito à remuneração integral até metade do mandato e parcial até findar o mesmo. Nós vimos que a licença para desempenho de mandato classista ela vai durar
o período do mandato. A licença terá duração igual à do mandato. E o funcionário, ele terá direito à remuneração integral durante esse período. Então não tem essa história de que terá direito à remuneração até metade do mandato e parcial até findar. Não, terá direito à remuneração integral por todo o período do mandato. Então a letra A está errada. Letra B. Concluído o serviço militar, o funcionário afastado por licença para serviço militar terá até 20 dias para reassumir o cargo. Nós vimos que uma vez concluído o serviço militar, o funcionário terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo. Não são 20 dias, são 30, tá? Portanto, a letra B está errada. Letra C. Ao funcionário estável poderá ser deferido licença por tempo nunca excedente a 1 ano, sem vencimento ou remuneração, para tratar de interesse particular. Nós vimos que em relação à licença para tratar de interesse particular, o prazo é de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Tá? Então o erro aqui está em dizer, né, que não pode ser nunca excedente a 1 ano. Pode sim, até 2 anos consecutivos. Tá? Esse é o prazo. Logo a C está errada. E letra D, que só pode ser a nossa resposta. Ao funcionário será concedida licença prêmio pelo período de 3 meses consecutivos, com todos os direitos de seu cargo, quando mesmo adquirir um quinquênio de efetivo exercício. Perfeito. Fez 5 anos de efetivo exercício, tem direito a 3 meses de licença prêmio. Letra D está correta. Vamos falar agora dos afastamentos, ok? Nós temos situações de afastamento, por exemplo, em relação ao mandato eletivo, afastamento para o exercício de mandato eletivo. Então, ao funcionário investido em mandato eletivo, aplicam-se algumas disposições. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo, 100% afastado do cargo. Ele conseguiu ser eleito para o mandato federal, ou um mandato estadual. Ele foi eleito, por exemplo, para ser deputado. E aí ele vai ficar afastado do cargo efetivo. Ele é um professor estável, funcionário público, se candidatou e foi eleito para ser deputado federal. Nesse caso, ele fica afastado do cargo dele de professor, enquanto durar o mandato federal. E também aqui aplica-se também para o mandato estadual. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Então, ele foi eleito a prefeito, ele fica afastado do cargo efetivo dele. E aí ele pode escolher qual remuneração ele gostaria de receber, né? Obviamente ele vai escolher do prefeito, que é o teto ali, né? Que é a referência máxima em relação à questão do poder executivo. Bom, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, poderá continuar no exercício. Então, uma vez sendo vereador, ele conseguindo conciliar os horários, ele poderá continuar trabalhando no seu cargo efetivo e ser vereador, tá? Então, desde que haja, né, compatibilidade de horário. Aí, obviamente, ele vai receber pelas 2 funções. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo efetivo, né, que ele prestou concurso público, e será facultado a ele optar pela remuneração, né? Ele, obviamente, sempre optará pela remuneração maior. O funcionário não poderá também ausentar-se do país para estudo oficial sem autorização prévia do prefeito. Aqui estamos falando de afastamento para estudo no exterior, tá? Então, ele não pode se ausentar do país sem que ele receba uma autorização prévia do prefeito. E essa ausência não excederá 4 anos. E fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Então, não pode passar de 4 anos, né? Uma vez ele conseguindo autorização, ele poderá se afastar do país para estudo oficial. Mas não pode exceder a 4 anos. E uma vez que finaliza, que foi concluída a missão ou estudo, ele tem que voltar. E aí, ele somente vai poder solicitar uma nova ausência depois de passar igual o período do seu afastamento. Ou seja, depois que passar, vamos supor que ele ficou 4 anos aí fora, né? 4 anos estudando no exterior. Então tem que esperar mais 4 anos para solicitar uma nova ausência, por essa mesma razão. Vamos falar agora das concessões. Além das férias, né, que é um direito de todo funcionário, né, que terá direito a 30 dias consecutivos de férias, nós temos também algumas outras situações, como por exemplo, se o funcionário for doar sangue, ele tem direito a 1 dia de afastamento. Será concedido a ele 1 dia de afastamento, que é como se ele tivesse trabalhado naquele dia, tá? Como de efetivo exercício. 1 dia de folga, vamos colocar assim. Se ele for se alistar como eleitor, ele tem direito a 2 dias de folga.
Ele pode também tirar 8 dias consecutivos de folga em razão de casamento, ele se casou, tem direito a 8 dias, e também por conta de falecimento do seu companheiro ou da sua companheira, dos seus pais, filhos, menor sob a sua guarda ou sob a sua tutela. Entra como concessão também a situação em que nós temos um funcionário que ele também é estudante, é o funcionário estudante. E aí será concedido a esse funcionário estudante um horário especial, né, quando houver comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Então ele terá direito a um horário especial para ele conseguir estudar, para não prejudicar os seus estudos. Vamos falar agora do tempo de serviço. O que é considerado como tempo de serviço? As ações consideradas como tempo de serviço. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público. Trabalhou no serviço público, todo esse tempo que você ficou trabalhando vai ser contado para efeitos de tempo de serviço. Inclusive o prestado às Forças Armadas, ok? E você apura o tempo de serviço em dias. Aí você apura em dias, converte em anos, considerando o ano, né, como tendo 365 dias. Então, vamos lá. Quais são as ações consideradas como tempo de serviço? Férias, né? Porque férias é um direito de servidor. Então, esses 30 dias que a pessoa está gozando de férias, é como se ela estivesse trabalhando para fins, né, de tempo de serviço. Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade do Poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. Então, o servidor ou a servidora exerceu cargo comissionado, que é aquele cargo de confiança, né? Cargo de chefia, direção, assessoramento, em um outro órgão, um órgão do Estado do Rio de Janeiro. Ela entrou agora para o município de Nova Iguaçu, mas ela foi servidora do Estado do Rio. E aí esse tempo que ela foi servidora do Estado do Rio, conta sim como tempo de serviço. Também participação em programas de treinamento regularmente instituído. Esse tempo que ela participou, ele participou de treinamento, desde que esse treinamento seja regular, né, seja instituído de forma legal, será contado como de tempo de serviço, como se ele estivesse trabalhando. Desempenho de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, exceto para promoção por merecimento. Então, o desempenho, ele ficou desempenhando um mandato eletivo. Então, ele se candidatou a um cargo eletivo, um cargo político, ele foi eleito. Esse tempo que ele ficou no mandato, né, preenchendo aquele mandato, conta como tempo de serviço, como se ele estivesse trabalhando ali naquele cargo efetivo que ele é servidor. Tá? Só não conta para promoção por merecimento. Se ele quiser tentar a promoção, a ascensão, melhorar o seu salário no cargo efetivo dele, não estou falando do cargo político, não, do cargo efetivo dele. Para fins de promoção, esse tempo que ele ficou cumprindo o mandato eletivo não vai contar para fins de promoção. Ele foi convocado para compor o júri e outros serviços obrigatórios por lei, como por exemplo para poder ser mesário, né? Aí nessas situações, esse tempo, né, para essas convocações, esses serviços obrigatórios por lei, são considerados sim como tempo de serviço. Ele foi convocado para missão ou estudo no exterior, né, quando autorizado, né, o afastamento. Então ele cumpriu missão ou estudo no exterior de forma autorizada. E aí vai contar como de efetivo exercício. A funcionária tirou licença gestante, né? O funcionário tirou licença paternidade, ou licença para tratamento da própria saúde, né? Até 2 anos. Licença para desempenho de mandato classista, né? Aquela entidade de classe que nós vimos, né? Exceto para efeitos de promoção por merecimento. Licença por motivo de acidente de serviço. Licença para convocação para serviço militar. Essas licenças que eu citei aqui, elas são consideradas como de efetivo exercício. Enquanto o funcionário ou a funcionária estiver gozando dessas licenças, esse tempo será considerado como de efetivo exercício. Percebam, por exemplo, que não está licença para assuntos de interesse particular, porque é uma licença que não é uma licença por uma questão de saúde, não é uma licença porque foi do interesse da administração pública, é uma licença que é de um assunto específico do servidor. E aí, nesse caso, não entra como de tempo de serviço, eu percebo que eles não colocam nesse rol. E também é considerado como tempo de serviço participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior. Tá? Então, está participando ali de uma competição, né? Alguma competição desportiva a nível nacional, está integrando uma representação desportiva, seja no país ou ainda fora do país. Então, para essa finalidade, esse tempo que ficou participando dessas competições, esse tempo é considerado como tempo de serviço.
Agora, nós vamos ver a situação que são considerados como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Ou seja, o tempo que o funcionário ou a funcionária ficou afastado nessas condições que eu vou citar aqui, esse tempo vai ser considerado como de efetivo exercício, como se estivesse trabalhando, para efeitos de aposentadoria. Vamos lá então. Tempo de serviço público prestado aos estados, município e DF. Então, o tempo que você prestou serviço público, ainda que você não fosse do município de Nova Iguaçu, mas você prestou serviço público, como eu falei, para o estado do Rio de Janeiro, ou você era ali funcionário de outro município, tá? Então, esse tempo que você prestou serviço público vai ser contabilizado para fins de aposentadoria. Licença para tratamento de saúde de pessoa da família do funcionário com remuneração. Então, você ficou ali gozando de licença para tratamento de saúde de pessoa da sua família. Tá? Então, nesse caso, esse tempo que você ficou nesse tipo de licença é considerado para fins de aposentadoria. Também será considerado para fins de aposentadoria, como tempo de serviço, licença para atividade política, está cumprindo um mandato político ali, que você foi eleito, tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, distrital, anterior ao ingresso do serviço público. Então, você agora é funcionário de Nova Iguaçu. Mas antes de você ser funcionário de Nova Iguaçu, você cumpriu um mandato eletivo. Esse tempo que você cumpriu o mandato eletivo anterior a você iniciar em Nova Iguaçu é contabilizado sim para efeito de aposentadoria. Também o tempo de serviço em atividade privada vinculado à Previdência Social. Então, eu nunca trabalhei no serviço público, eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Agora eu consegui ser convocado, ser nomeado para o concurso público. O que acontece com o tempo de serviço que eu trabalhei na iniciativa privada? Ele vai ser contabilizado para fins de aposentadoria, tá? E outra coisa, será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operação de guerra. Então, uma situação de guerra, então esse tempo que o servidor, ele trabalhou em operações de guerra, prestou serviço às Forças Armadas em operações de guerra, se colocando em risco, né? Colocando a sua vida em risco, será contabilizado em dobro para fins de aposentadoria. Vamos falar agora do direito de petição. Bom, é assegurado ao funcionário o direito de requerer aos poderes públicos. Por que ele vai requerer aos poderes públicos? Em defesa de direito ou interesse legítimo. Ele precisa ali defender um direito dele. Tá? Ele está sendo acusado de alguma coisa, abriram um PAD contra ele, um processo administrativo disciplinar, e ele tem que provar que ele é inocente. Ele tem direito sim a requerer aos poderes públicos informações, por exemplo, ou ele precisa de informações por outro motivo. Tá? Então ele tem direito sim a solicitar isso aos poderes públicos. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e também encaminhá-lo, né, ao requerente. E cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Vamos supor que a primeira repartição que o funcionário solicitou indeferiu o seu pedido, negou o seu pedido. Ele pode solicitar o pedido de reconsideração, para que ele reconsidere essa decisão. Ele vai solicitar esse pedido de reconsideração à autoridade que tomou a decisão, que expediu o ato, proferiu a primeira decisão, não podendo ser renovado. Tá? Então, ele vai diretamente pedir essa reconsideração a quem decidiu por não conceder aquela informação, aquele pedido que o funcionário solicitou. E aí a autoridade, ela tem um prazo, ela vai despachar no prazo de 5 dias e decidir dentro de 30 dias, tá? Então ela vai ter que despachar esse processo no prazo de 5 e vai ter que decidir em relação a reconsiderar ou não dentro de 30 dias. Só que essa entidade que proferiu a decisão, ela não reconsiderou o que ela tinha decidido, ela continuou firme ali na decisão dela de negar a solicitação do funcionário. Aí esse funcionário ele tem direito a recurso, e aí ele vai solicitar esse recurso à autoridade imediatamente superior àquela que expediu o ato ou proferiu a decisão anteriormente, tá? Para que aquela autoridade imediatamente superior, ela julgue esse recurso de forma mais imparcial, né? Porque ela não foi quem tomou a decisão, ela está acima de quem tomou aquela decisão. E aí o prazo para interposição do pedido de reconsideração do recurso será de 30 dias a contar da publicação da ciência pelo interessado da decisão. Então ele ficou sabendo da decisão, no dia que ele soube, tomou ciência, vai começar a contar esse prazo. Ele tem esse prazo de 30 dias para poder solicitar reconsideração ou recurso.
Lembrando que a reconsideração é para a entidade que proferiu a decisão e o recurso é para a entidade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão. O direito de requerer prescreve, tem prazos de validade, prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Então, o funcionário tem até 5 anos para poder solicitar ali, fazer requerer ao poder público defesa de direito, né, em relação a essa situação de demissão. Então, ele entende que ele foi demitido injustamente. Então, ele tem 5 anos, até 5 anos, para poder requerer esse direito ao poder público. Ele teve a sua aposentadoria cassada, ele considera que essa decisão foi injusta, ele tem 5 anos para poder requerer. Tá? Ou a disponibilidade dele foi cassada, ele tem 5 anos para poder requerer. E em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Então, qualquer outra situação que aconteceu, ele terá 120 dias de prazo para poder fazer esse requerimento, né, ao poder público. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, que diz o seguinte: sobre o direito de petição, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Pedido de reconsideração somente pode ser feito uma vez a mesma autoridade? Bom, lembra que eu falei para vocês que não cabe renovação na questão do pedido de reconsideração? O pedido de reconsideração vai ser feita à autoridade que proferiu o ato, lembra? A mesma que proferiu o ato do requerimento. E não cabe renovação, nós vimos isso. Ou seja, não caber renovação significa que só poderá ser feito uma única vez. Então, o número 1 está correta. 2. O direito de petição para questionar a advertência aplicado ao servidor prescreve em 5 anos? Nós vimos os prazos, acabamos de ver, né? Os prazos de prescrição em relação ao direito de requerer. Nós vimos que será de 5 anos o prazo quanto a atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E que para os demais casos, o que inclui a questão da advertência, é de 120 dias o prazo, tá? Então, não prescreve em 5 anos, prescreve em 120 dias. A 2 está errada. 3. O recurso deve ser dirigido à autoridade que manifestou a decisão, tendo esta 30 dias para decidir. Nós vimos que o recurso é para a autoridade imediatamente superior àquela que tomou a decisão. Porque tem que ser diferente, né? Aquela que tomou a decisão, ela não pode analisar a sua própria decisão. Tem que ser uma outra. E tem que ser aquela imediatamente superior para poder ser imparcial, né? Então será a imediatamente superior. E a imediatamente superior tem sim 30 dias para decidir. O erro da 3 é em dizer que é a autoridade que manifestou a decisão. Portanto, apenas a 1 está correta e a nossa resposta é a letra A. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui tem diversas playlists, playlists de português, playlists de fundamentos de educação, playlist de noções de administração pública, tá? Diversos simulados, então aproveita e maratona para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.